falando sobre o Corinthians. Aí é o gigante. Eita, ele tá feliz hoje. Hoje ele tá eufórico. 2x0. 2x0, sobrando, Vitor Pereira grandão. Agora, esse Corinthians do Vitor Pereira, Bruno Prado, é um Corinthians líder do Campeonato Brasileiro, é um Corinthians líder na Libertadores, no seu grupo, é um Corinthians que agora passa de fase na Copa do Brasil. Claro, começaram o ano como os poderosos Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro. Sim. A gente dizia, esse Corinthians está contratando muito, mas podem ser muitos jogadores mais velhos. O Vitor Pereira tá conseguindo começar a dar uma cara para esse Corinthians? E outra, esse cara, ele pode ser o principal nome do Corinthians, até mais importante do que jogadores, para fazer desse Corinthians um time campeão, porque já está se distanciando no Campeonato Brasileiro. Os mais fortes financeiramente estão ficando bem para trás. Dá para acreditar que esse Corinthians vai brigar por títulos grandes esse ano? Pode, se os outros vacilarem, pode. No mata-mata eu acho que pode, independente num confronto mata-mata Corinthians-Palmeiras. O Corinthians pode ganhar do Palmeiras. O Palmeiras é melhor que o Corinthians, mas no mata-mata ali pode. Amanhã, né? Se pode terminar hoje, será que amanhã? Não, acho que não, porque ainda tem tem jogos ainda abertos, mas eu acho que mas não é amanhã, não. Pode cair quem for, pode, contra o outro, qualquer confronto. Então acho que no mata-mata ele consegue encarar, ele é inferior aos três. Os três até estão no estágio mais avançado de trabalho, mas não acho, eu já falei aqui no Palmeiras e Fluminense, você pega jogador por jogador, a diferença não é absurda. E o Corinthians não tá muito abaixo de ninguém no individual. Aí no coletivo, aí nos pontos corridos, que a diferença que existe sim desses times tem que aparecer. Que por enquanto nesse comecinho não tá aparecendo. O Corinthians tem algumas coisas muito boas, assim. É um time que agora, depois de um tempinho ainda, são 16 jogos do Vitor Pereira, mas agora ele já tá se transformando num time que é difícil de perder, é difícil de tomar gol. Não é fácil você jogar com o Corinthians. Ele ganha quase todas em casa. Então é um time que vai somar ponta. Ele vai ficar entre os primeiros, e os outros não podem demorar muito para começar a reagir pensando em Campeonato Brasileiro, porque senão eles começam a abrir uma distância muito grande. É um time bom, acho que o Vitor Pereira tem alguns méritos de ter as convicções dele e seguir. Ele acha que tem que rodar jogador quase todo jogo. Beleza, ele acha isso, e já foi criticado por isso. Quando perde, ele é criticado. Quando ganha, ninguém fala nada, mas quando ele perde, ele é criticado. Mas ele tomou 3 do Palmeiras e seguiu com as mesmas ideias. Não é, agora eu tomei 3, eu vou mudar. Não, ele acha isso, ele chegou a essa conclusão por vários fatores. Ele também é bem claro que ele não vai escalar todos os veteranos juntos. Ele escalou acho que 1 ou 2 vezes só. Ele já chegou a essa conclusão. Não dá. O Juliano é um reserva. O Paulinho era mais reserva nos principais jogos. O Gil muitas vezes fica no banco. Então eu gosto da personalidade que ele tem. Assim, ele tem as ideias dele e segue. Isso já é um passo bem grande, né? Não ficar mudando de ideia a cada resultado ruim, a cada cornetada que leva, já é um passo bem grande. Acho que o Corinthians vai brigar. Num brasileiro, eu não sei se por título, mas eu acho que é um time que vai ficar lá em cima. E se os outros demorarem para reagir, pode entrar numa briga que parecia improvável de título. Olha, o Vitor Pereira está fazendo um trabalho melhor do que o Paulo Souza. Claramente, com tempos similares, tá bom? Até menor. Menor, exatamente. Então está fazendo um trabalho melhor. O Corinthians melhorou com o Vitor Pereira. Ontem pegou um time muito fraco pela frente, mas o segundo gol, por exemplo, foi bonito. A jogada foi bonita, né? Mas não jogou contra o Barcelona, eu sei disso. Estou dizendo que outros times enfrentam equipes fracas e não fazem algumas coisas que a gente conseguiu ver. Foi um time aplicado o tempo todo, veloz o tempo todo, mostrou velocidade. Então, agradou. Mas também, não importa também. Agradou, no que mostrou lá. Agora, o discurso, é isso que eu falei logo na abertura do programa, viu, Osmar? O discurso que faz, parece que foi também em português, parece que foi a descoberta da luz. Ele disse, olha, no vestiário eu disse aos jogadores, teria dito isso, compraram 35 mil ingressos, vieram prestigiar, vocês têm que mostrar coração. Isso, você recua 30 anos, o técnico do Corinthians já falou lá dentro do vestiário. E é isso mesmo, porque a massa vai lá, ajuda, empurra o time. Eu entendo isso. Só não pode colocar esse tipo de pronunciamento como, poxa vida, veio de Portugal e mandou a mensagem que, olha, vocês têm que mostrar o coração porque lotou o estádio. Quer dizer, não é a descoberta da pólvora. É isso. Corinthians enfrenta o Internacional neste sábado.
E depois, na terça-feira, tem o Boca Juniors pela frente, em Buenos Aires. Os 2 próximos jogos são entre camisas fortes, importantes. Corinthians Internacional e depois Corinthians e Boca. Eu acho que a gente tem que esperar um pouquinho. Internacional, né, professor? Engasgado por causa daquele jogo que deixou o título brasileiro. Uma guerra lá, né? Então tem isso. Com o público, né? Com o público. E agora, tudo isso que a gente está falando aqui, do líder do campeonato, esse é o cartão de visita. Nós somos o líder, cara. É verdade, líder. Liderando o campeonato. É verdade. Tomara que continue assim, que é o desejo da torcida. Agora, a minha opinião, Piperno, pergunto a sua. Eu acho que o Corinthians são só 5 rodadas, mas está distanciando muito. E são jogos, os times que são mais fortes financeiramente, que a gente sempre falou, estão ficando para trás. Eu acho que o Corinthians pode surpreender nesse Brasileirão. É o favorito ao título nesse momento? Ainda não. Mas acho que não é absurdo terminar entre os 5. Tem uma certa esperança até de título. Eu acho que quando começou o campeonato... Distanciou muito já. O meu palpite em relação ao Corinthians, eu mantenho, é que o Corinthians é o favorito ao 4º lugar, por enquanto. Claro que se o Flamengo continuar em crise, se o Palmeiras começar a priorizar muito as outras competições e perder um jogo, por exemplo, o Danilo pode sair. Então, o Campeonato Brasileiro tem esse monte de variável, né? Você perde um jogador importante no meio, como é que você vai repor? É difícil. Então, o padrão do time pode cair por conta disso. Mas eu acho que o Corinthians é o favorito ao 4º lugar. O Corinthians tem um bom elenco. Aqui a gente criticou e com razão o fato do Corinthians ter vários jogadores veteranos para mais ou menos a mesma função. Inteligente como o Vitor Pereira não põe todo mundo junto, né? Às vezes os outros, enfim, o Silvinho e tal, quando tinha oportunidade, ficava, né, às vezes um pouco receoso de barrar um jogador, né, ter um currículo mais importante e tal, em detrimento de um mais jovem. O Vitor Pereira não tem isso. E aí eu acho que essa, às vezes, é uma das vantagens de você trazer um técnico de fora. Ele não tem o compromisso com a galera que já estava aqui, né? Ele não tem o compromisso, enfim, como diz o Vampeta, com a cavalaria aí, né? Porque a cavalaria dele às vezes é outra. E se encher a paciência dele, ele pega o avião e vai embora. E esse cara... E avisou, né? Que fica só até o final do ano. Ele tem um contrato curto. Vou quebrar o galho de vocês, eu vou ficar até o final do ano só. Eu duvido que o Corinthians resolva em algum momento trocar de técnico. Nós já estamos na metade de maio. A temporada tem mais 6 meses. Quando você vai mandar o cara embora para ir pro mercado e tal? Então, isso é bom. Ele bota, como o Piperno falou, ele acha que tem que deixar o Juliano no banco e meter o Mantuan. Vou colocar, acabou. E ele faz as coisas dele independente de qualquer cornetagem, de qualquer coisa. Ele é muito convicto. E nas entrevistas ele explica muito bem por que ele tomou as decisões. Aí você pode concordar ou não é que ele faz tudo certo. Não, mas ele é muito claro, assim, eu decidi por isso, e acabou. E não gostou, ok, reclamações aí, manda um e-mail reclamando aí, problema seu. Eu vou fazer o que eu acho certo, vim aqui para fazer o meu trabalho. Isso é um passo importante. Eu concordo com o que o Piperno falou, esse é um lado bom dos estrangeiros. Eles não têm os vícios daqui. Mas se eu fizer o tal cara da torcida, o conselheiro tal vai reclamar, o jornalista tal vai cornetar, é problema deles. Eu pego o meu aviãozinho e volto para Portugal. Ô, Pedro. E com dinheiro, hein? E com grana. Você sabe qual é o time por quem eu tenho assim uma certa paixão. Então, aí um dia, o time tá jogando contra o Ceará em Fortaleza, brasileiro de 2019. Tá perdendo por 1-0. O Ceará tá com um time bom e tal, jogando bem em casa, ainda tinha público, né, o negócio todo. Aí, o técnico do Palmeiras tem uma ideia brilhante. O Palmeiras tinha acabado de contratar o Ramírez, que estava parado há 1 ano e pouco na China. A ideia brilhante dele. Tirou o Dudu para colocar o Ramírez, fora de forma. Palmeiras perdendo por 1-0. Coitado do Ramírez, bela carreira, mas estava parado há mais de 1 ano. Perdeu de 2. Agora, por que aí você vai e utiliza um Ramírez? Daí um pouquinho o Ramírez já virou titular absoluto. Porque você tem compromisso com esses caras. Era o Felipão. O Felipão. Não quis estar lá porque o pessoal acha que eu pego no pé, mas isso aí, né? Gosta lá de dinossauro e tal. Mas aí, enfim, resultado. Vem um cara desse aí, ele não vai pegar e colocar um Ramírez, ele vai colocar um Danilo, vai colocar, sei lá, um menino, Patrick de Paula, é outra coisa, é outra forma de enxergar. Ontem eu tava vendo que 1h17 da tarde, break na Rádio Jovem Pan, hein? Seguimos no YouTube, você que tá no YouTube com a gente, deixa o seu like. Ontem eu tava vendo que o treinador do Braga lá, né, o salário dele, né,
Como é o nome dele? O Carlos Carvalhal. Todo mundo quis. Todo mundo quis. Foi um dos primeiros, né? Que todo Flamengo, mundo foi, né? inclusive, tentou. E ele parece que está saindo do Braga. Ele ganha 300 mil reais por mês. Convertendo a moeda lá em euro, dá 300 mil. Se traz aqui pro Brasil, os caras dão 1,5 milhão. Sim. E aí, sabe o que o cara faz? Olha que teta. Ué, o Paulo Souza tem menos currículo que ele e ganha muito mais. Então, não, eu tava vendo que a possibilidade, isso aí pode ser fake news, não. Se o Paulo Souza sair, o Flamengo ficou interessado nesse aí do Braga. E se o Jesus assinar com o Fenerbahçe, o Flamengo vai atrás dele, que ele é mais barato. O salário dele é 300 mil reais por mês lá em Portugal. Ó, desse monte de português que veio, só o Jesus e o Vitor Pereira que tem currículo. O Abel era um iniciante, os outros são mais ou menos. Não. O do Santos lá, como era o nome? O Jesualdo. Já estava no final da carreira. Já estava no final de carreira. Alguns achavam que ele estava até aposentado já, que ele estava comentando jogos. Ele já não dirigia um time há 3 anos quando ele veio pra cá, né? Ele tinha parado, Ele estava comentando, ele era comentarista. Agora, quando a gente fala também desse peso do treinador, como o Vitor Pereira, que o Piperno e o Bruno falaram, esse cara ele vai chegar aqui, ele não vai respeitar nome de ninguém. Ele já trabalhou em clube grande, ele já tem um currículo, ele foi bicampeão português pelo Porto. Agora, também é diferente até pro jogador, né, Vamp? Eu acho que até o jogador medalhão... Os caras do Corinthians estão tendo essa dificuldade lá, isso. que eu sei, o Bola na Zona Leste, o cara tá me falando lá. Eita, então fala, né? Não, eu falei que ele treina o time, leva pra concentração e ninguém sabe quem vai jogar. E aqui no Brasil, normalmente, quando você vai pra concentração, você sabe quem é o titular, quem tá na reserva, o treinador já avisa, ele não avisa nada. O Roger Guedes reclamou disso, Tem um monte reclamando disso, mas isso é muito comum na Europa. Mas filosofia nossa aqui não é isso. Então os caras estão achando isso tudo muito estranho, né? Agora, mas até o jogador, Vamp, você que já viveu isso, até o jogador se comporta diferente com o treinador assim? Porque vamos ser sinceros, às vezes sendo um treinador brasileiro, que não tem tanta moral, o cara já faz cara feia, já começa a fazer corpo mole. O cara sabendo que é o Vitor Pereira, que é um cara que tem de costume já bater de frente, ter a decisão dele, até o jogador reage de uma forma diferente. Pô, eu tô bolado, eu tô revoltado, mas não vou falar nada. Eu não vou fazer carinha feia. Qualquer um de nós aqui que acompanhamos, a gente trabalha aqui, somos brasileiros, por exemplo, botar o Lucas Piton de lateral direito, um canhoto de lateral direito. Se é um treinador brasileiro, tá morto. Você pega no clássico contra o Palmeiras. Depois ele falou, vocês são loucos, vocês acham que eu não sei o que é clássico? Eu trabalhei na Turquia. Eu fiz aquilo com minhas convicções. Né? Você vai querer falar na coletiva, professor. Trabalhei em tal lugar que tem clássico, tal lugar em Portugal, Porto e Benfica. Você acha que eu não sabia o que é um Corinthians e Palmeiras? Aquela frase do nosso querido Lima Duarte. Vamp, a gente tá de volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Eu acho que você traz os caras, se são diferentes, ideias diferentes, tem que deixar trabalhar. Mesmo o Paulo Souza tá mal. O Paulo Souza é uma coisa diferente, é porque tem um Jesus na sombra sempre. Sim, e não é o Paulo Souza só. Todos. Foi o Renato, foi o Domenech, foi qualquer outro. Já cá no Palmeiras, no Corinthians, os treinadores no Atlético Mineiro. O Atlético não vive nem o Tuco não vive a sombra do Cuca, como vive o pessoal do Flamengo com Jesus. Os jogadores sentem, né? Quando o técnico está fragilizado. Ou porque o resultado não prospera, né? Mas sabe se o cara é forte, depende muito do contrato que foi feito. A gente já falou várias vezes, né? Os contratos dos técnicos estrangeiros são bem diferentes em relação aos técnicos brasileiros, né? Começa aquela história, o técnico brasileiro demite, amanheceu mal-humorado, demitiu, vai procurar os seus direitos na justiça, boa tarde, PT, saudações, até logo. Com o estrangeiro é diferente. Como fizeram com o Carille, professor, exemplo. Pronto, o contrato é isso, o contrato é registrado na FIFA, se você não pagar, você vai dançar, você vai ser bloqueado. Tem uma série de coisas. E o jogador sabe de tudo isso. Né? O jogador é bem informado. E tem também o peso da conta bancária. Quando o Palmeiras tinha problema dentro do vestiário, num determinado momento, foi buscar a cavalaria. Não foi buscar o gênio da tática, o Luiz Felipe Scolari. Foi buscar a cavalaria. Chegou um cara lá com alguns dólares ou euros na conta, campeão do mundo. Tudo bem. Não saiu da Universidade de Coimbra para dirigir o Palmeiras, não é isso, mas chegou com o peso da história dele. E aí amansou o rabo de alguns que estavam lá com narizes torcidos. Está certo, Piperno? É correta a informação? E aí foi dando uma ajeitada na casa e depois vai embora. Não chegou para casar, ficar eternamente lá. Mas precisava de um cara que entrasse no vestiário e esses caras respeitassem.
Olhassem, você pode Não não gostar. só com o currículo de clube, mas financeiramente também. Tem muito isso. Além de ter bagagem, esse cara também não. Ele é um cara que pode ir num lugar um pouco mais caro, porque ele tem uma grana aí. Isso gera. Agora chega um técnico que não tem essa bagagem, sabe? E não acredite. Vou colocar a maioria para não dizer todos. Não acredite na maioria de amores de jogadores para o treinador. Não acredite. Quando diz que eu estou prestigiando o professor, fica com o pé atrás. Isso vale para Cartola? Óbvio. Isso é verdade mesmo, que eu vivi isso. O Zé Augusto lá quando assumiu o Corinthians, que era treinador da base, aí, onde é hoje o estádio, o seu treinamento era lá, em Itaquera. Pô, nós jogadores, todo mundo chega, cada um na sua caranga, o Zé Augusto chegava de metrô. E aí, pô, imagem. A imagem. Pô, Zé Augusto, treinador do Corinthians. Isso na TV, nos programas de televisão. Pô, mão humilde. É assim. E na hora que eu vi aquilo, eu chamei a diretora e falei, velho, não pode, é treinador do Corinthians. Nada de quem anda de metrô. Os jogadores vão olhar para o cara que tá dirigindo nós. Tem isso. O time grande tem essa vaidade. É verdade. Isso, cara, esse é o mundo, eu não falei que é ideal. Se o cara não dirige, não tem, pega a perua do clube, que é coisa oficial do clube, manda o motorista levar o cara todo dia pro treino. Não deixa o cara chegar todo dia lá de metrô que, pô, você acha que os caras vão olhar, o jogador vai olhar, vai respeitar? Não vai. Não vai. E não respeita.